Já sei, você já escolheu todos os revestimentos para sua casa, já colocou todos eles, já sentou todos no lugar e ainda assim você olha para o ambiente e parece que tá faltando alguma coisa. Sabe o que tá faltando? Os acabamentos. E hoje, no quinto vídeo dessa série sobre reformas, nós vamos falar sobre os tipos de acabamentos que você tem para a parede, para o piso, para as bancadas. Fica aqui que eu vou te dar muita informação valiosa hoje. Assiste até o final. Ó, eu fiz uma lista de várias coisas que eu quero falar. Talvez a ordem que eu vou falar não seja a mais ideal, mas eu vou falar sobre muitas coisas, então pega o papel e a caneta porque você vai precisar. Eu vou falar muito e vou dar muita informação. Então, enquanto você pega o papel e a caneta, eu vou me apresentar. Prazer, eu sou a Rafa, sou arquiteta, trabalho, sou uma das sócias do escritório de arquitetura em Belo Horizonte. Se você conhece aqui a cidade, a gente fica na região do Prado, mas nós fazemos projetos, consultorias e obras para todo o Brasil e alguns projetos fora do Brasil também. Então vamos começar, gente? Vamos lá. Primeiro eu quero começar falando sobre louças. Sim, já tem vídeo aqui no canal só sobre louças. Eu vou pedir o Pedro para colocar aqui o card para vocês não perderem esse vídeo. Esse vídeo está bem completinho, dá uma olhada lá que vale a pena. Mas quando a gente fala sobre louças numa reforma, nós estamos falando de tipos de cubas, né, principalmente para os banheiros. Nós estamos falando de bacias sanitárias e todos esses elementos que são em louça para dentro de casa. Geralmente, como é que as pessoas escolhem? Elas vão na loja, olham as que elas mais gostam e levam para casa. Mas essa não é a melhor forma de escolher. Primeiro, vamos falar sobre bacia sanitária. Antes de fazer a sua reforma, você precisa identificar qual é o modelo da sua bacia sanitária. É meio básico, se ela é uma bacia de válvula ou se ela é uma bacia de caixa acoplada. Por quê? Porque se você for trocar o modelo da sua bacia sanitária, você vai ter um pouco mais de trabalho por aí. Principalmente se você mora em apartamento. Porque a saída do eixo de esgoto do vaso sanitário sem caixa acoplada é diferente da saída do vaso com caixa acoplada. Então, o ideal mesmo, o cenário ideal seria sempre trocar um modelo pelo mesmo modelo, só que mais novo, né? Então, se você tem caixa acoplada em casa, é melhor você trocar por outro de caixa acoplada. A mesma coisa se você tem um modelo tradicional, é melhor você trocar por outro modelo que também seja tradicional. É possível trocar de um para o outro? Sim, mas como eu falei, vai dar um pouquinho mais de trabalho por aí. Agora, vamos supor que você tem uma bacia tradicional sem caixa acoplada, mas queria trocar pelo sistema de caixa acoplada porque tem aquele sisteminha de 1 e 2, né, para economia de água. Hoje já existe no mercado possibilidades de válvulas também com economia de água, que são as válvulas duplas. Ela também vai ter a opção do 1 e do 2. Então, se o assunto aí é economia, dá para ter economia com os dois modelos. Outro tipo de louça são as louças que nós utilizamos para as cubas, né? Como eu falei, a gente tem um vídeo aqui no canal só sobre isso. Eu te ensino a escolher a louça certa para cada ambiente. Então corre lá depois desse vídeo, dá uma olhadinha, tá bem legal. Mas o que eu quero pontuar aqui nesse vídeo com vocês é sobre o tipo da louça que você vai escolher. É muito importante entender qual que vai ser o principal uso daquele ambiente. Porque a louça que você coloca num lavabo é diferente da louça que você coloca num quarto da suíte, ó, no banheiro da suíte, no banheiro social, né, um banheiro de serviço, talvez. Porque quando você usa um lavabo, né, depois que você faz o que você precisa fazer no banheiro, geralmente você apenas lava as suas mãos e vai embora. Essa é a função daquela pia, né, daquele lavabo, geralmente. E para lavar as mãos, você não precisa de tanto espaço, né? Então você pode optar por aqueles modelos menorzinhos, que são mais elegantes, que são mais pequenininhos mesmo. Mineiro gosta de falar no diminutivo, né? Que é mais fofinho, gostosinho ali de colocar no lavabo. Você pode aí brincar com as possibilidades que você tem no mercado. Mas se você tá falando de um banheiro que você vai utilizar muito, né, no seu dia a dia, que você vai lavar o rosto, que você vai, sei lá, mexer no cabelo, fazer maquiagem e precisa ali, né, daquele espaço para apoiar as cores. Se você tem uma rotina de se barbear e tudo mais, você vai precisar de uma pia maior.
né? É importante ter esse espaço de uso maior numa pia que é usada diariamente. Porque quem nunca lavou o rosto na pia e descobriu que o banheiro inteiro estava molhado depois disso, né? A bancada inteira ensopada porque você simplesmente lavou o rosto. E isso não é usual, né, gente? A gente quer usar a nossa casa com tranquilidade, a gente quer usar a nossa casa com conforto. Então, para um banheiro que vai ser muito utilizado, é ideal que você tenha uma pia maior. Ah, mas eu não tenho muito espaço no meu banheiro. Já existem hoje, né, pias que são basicamente de sobrepor na parede e que tem esse espaço de uso bem maior, né? Mais quadrado, mais largo. Você pode fazer pias esculpidas direto na pedra, ou você pode escolher modelos de embutir que sejam também mais amplos. Se você quer ter uma pia de sobrepor, né, é ideal que você escolha aqueles modelos que por baixo ela faz um ângulo assim, ó. Que significa que ela vai abrir um pouco mais e vai captar melhor a água que esbarrar, que for derramada ali. Então toma cuidado aí para você ter um pouco mais de conforto na hora de utilizar a sua casa, tá bom? Agora falando sobre metais. Quando a gente pensa em metais, a gente pensa em vários itens da nossa casa. Principalmente torneiras, acabamentos de registro, mas também porta-papel, porta-toalha e todos esses outros acessórios que a gente precisa ter no banheiro. É muito legal quando a gente consegue combinar o estilo do acabamento, né? Então, se é tudo no cromado, vai ser tudo no cromado. Se é tudo no preto fosco, vai ser tudo no preto fosco e por aí vai. É muito legal quando a gente consegue fazer isso. Só que muitas vezes a gente não consegue, né? Porque para você trocar, por exemplo, o acabamento ali da válvula de acionamento do seu vaso é um pouco mais complexo. Os itens também de outras cores costumam ser bem mais caros e muitas vezes não são acessíveis para todo mundo. Então, eu queria te encorajar a apostar no acabamento padrão. Não tem problema e é lindo também. Só que, se você vai apostar aí no acabamento padrão, tenha certeza de que você está adquirindo materiais de qualidade. Eu sei que esses sites que vendem produtos importados, geralmente a gente encontra umas coisas muito baratinhas e que são super fofas. Mas corre o risco desse metal chegar e você descobrir que na verdade não é metal. É algum outro polímero, algum outro material com acabamento cromado para imitar uma peça metálica, mas não é. Qual que é o perigo disso? O perigo disso é que o seu dinheiro vai ter sido basicamente jogado no lixo. Porque depois de pouco tempo, poucos anos mesmo, tipo 2 anos no máximo, você precisa trocar essa peça porque ela já tá péssima, ela já tá descascada, ela já tá desbotada, ela já tá horrível. Então vale a pena comprar os metais aos poucos, né? Quando tiver um dinheirinho aí, compra uma torneira boa, uma torneira de qualidade. Depois junta mais uma graninha, compra um toalheiro bom, um toalheiro de qualidade. Vai investindo em peças duradouras para sua casa. A gente está batendo nessa tecla durante essa série várias vezes, porque isso é o mais importante. A gente precisa mudar um pouco a nossa cabeça e parar de pensar com a mente assim, de que eu preciso ter tudo de uma vez e eu não tenho dinheiro. Então eu vou comprar do mais barato de tudo para eu poder ter tudo de uma vez. Não faz isso. Se você não tem condições de comprar tudo de uma vez, vive o processo da sua reforma. Constrói isso com a sua família. Compra aos poucos. Imagina que legal você ficar um tempo juntando uma grana, sei lá, para comprar os porta-toalha mesmo do banheiro, os metais, né? Os kits que a gente pendura, que tem porta-papel, essas coisas. Imagina, você ficou um tempo juntando uma grana para fazer isso. E aí um belo dia você vai com seus filhos ou com as pessoas que moram com você até a loja, né, que vende essas peças, e aí vocês escolhem juntos qual que vocês mais gostam, qual que vai combinar mais aí com a casa e com o ambiente de vocês. Olha que especial que aquela peça se tornou, né? Não foi só uma peça bonita que você achou na internet e comprou. É algo que talvez os seus filhos escolheram, é algo que vocês escolheram em família, que vocês decidiram juntos. E com isso a gente consegue começar a atribuir significado para as coisas que talvez não teriam significado nenhum. E é assim que a gente consegue reforçar a mentalidade de sustentabilidade do nosso planeta também. Porque uma vez que aquilo é significativo para você, aquilo já não é mais descartável. Então pensa aí, coloca um pouquinho a mão na consciência antes de comprar esse tipo de material, que eu tenho certeza que você vai perceber que é muito melhor
comprar um material de qualidade. Ainda falando sobre metais, mas migrando aí para um tipo novo de metais que a maioria das pessoas que fazem reforma não conhecem, que são os perfis de acabamento. Gente, se tem uma coisa, eu fiquei até empolgada. Se tem uma coisa que eu posso falar para vocês apostarem sem medo na casa de vocês, são os perfis de acabamento. Esquece soleira na sua vida. Esquece que você tem que colocar uma pedra ali no meio da sua porta, cortando completamente a sua casa no meio. Esquece isso. Eu quero apresentar para vocês um novo mundo dos perfis de acabamento. Pedro, coloca o perfil aqui na tela e coloca aquela música assim, dos Anjos Cantados. Porque, gente, essa é a solução da sua vida. Porque além de lindos, práticos e maravilhosos, eles são fáceis de achar e não são caros como você está pensando. Pelo contrário, a gente tem vários tipos de acabamentos, vários tipos de perfis com preços diferentes e todos eles podem ser acessíveis para você sim. E aí, a gente vai ter uma infinidade de acabamentos possíveis. Nós temos perfis para fazer transição de um piso para o outro, que é um perfil que fica mais retinho. A gente tem perfil para fazer o acabamento final, principalmente quando você está numa escada, né? Quando o piso chega até uma escada, que tem o degrau na frente. Aqui, ó. Esse é o piso da escada. E aí tem um acabamento aqui da frente do degrau. Nunca... Vamos repetir comigo, vamos fazer o nosso mantra aqui do canal. Nunca, jamais deixe quina de porcelanato exposta, tá bom? Uma forma de dar acabamento nessa quina de porcelanato é com um tipo de perfil metálico ou uma pedra, tá bom? Então, se você precisa dar esses acabamentos de pingadeira, que é o que nós chamamos por aqui, o perfil metálico vai ser seu amigo. Se você precisa fazer a transição de um piso para o outro com bastante delicadeza, o perfil metálico vai ser seu amigo. Até mesmo nos desníveis do piso para o banheiro, que geralmente o piso da casa está mais alto que o piso do banheiro. E aqui, ó, nessa lateral aqui, a gente também precisa proteger. E o perfil metálico vai ser seu super amigo aqui nesse acabamento. Além de perfis metálicos para acabamento no piso, nós também temos alguns que podem ser utilizados na parede. Então você pode usar como um perfil de transição para mudar de um revestimento para o outro, de um revestimento para uma pintura. Sabe, antigamente, no banheiro dos nossos avós, geralmente tinham aqueles revestimentos, aí parava na metade da parede e tinha uma fitinha de revestimento de cor diferente, com geralmente uma moldura com algum detalhe, e depois o mesmo revestimento continuava. Isso é o que nós chamamos de roda-meio. E você pode fazer um roda-meio com perfil metálico, que vai dar um acabamento assim bem delicadinho em volta, só para arrematar mesmo ali aquele acabamento, para começar o próximo. E tudo isso, além de agregar esteticamente para sua casa e para o seu ambiente, isso também potencializa o resultado da sua reforma no sentido de durabilidade e resistência. Porque quase todos os materiais, com exceção assim das pedras, eu acho que quase todos os outros, ou todos os outros, eles são muito frágeis nas quinas. Muito! Então, sempre que você estiver colocando um material em determinado lugar, pensa na sua cabeça assim, como é que esse material vai acabar? Como que eu vou acabar a quina desse material? Nunca deixe ela exposta, porque ela vai quebrar. E se quebrar, dependendo do material, você vai ter que trocar tudo de novo. Então, vou amassar e fazer um cimento queimado no piso ali, e aí tem um degrau, perfil metálico para acabamento no cimento queimado. Vou colocar um porcelanato ali, tem um degrau, perfil metálico no acabamento ali do cimento queimado. Enfim, acho que eu troquei aqui. Mas independente do que você for colocar ali, se aquele revestimento vai acabar numa quina, você precisa dar um acabamento. E o perfil metálico é o seu melhor aliado. Falando sobre perfis de transição, a gente também pode falar sobre os famosos roda-tetos, que geralmente não atraem muito o coração das pessoas, né? Até porque geralmente a gente vê eles assim num acabamento bem estranho, bem assim não muito bonito, que são aqueles forros antigos que tem aquelas molduras em volta. Algumas pessoas acham lindo, outras pessoas acham péssimo. Mas esse acabamento, esse roda-teto, às vezes ele é super necessário, né? A gente já falou que tem um vídeo no canal só sobre forro
e eu explico sobre a tabica, que é o acabamento metálico que você coloca entre o forro e a parede. Vou pedir o Pedro também para deixar o card aqui em cima, para vocês verem sobre tabica metálica, que é um tipo de acabamento para forro. Mas eu vou falar sobre outro, que é o roda-teto. Nós podemos usar da nossa criatividade para fazer esse roda-teto de inúmeros materiais. E para que serve esse acabamento, né? É justamente para você não enxergar a fissura que vai ser criada entre o revestimento e a sua parede. Porque todas as vezes que você junta um material com outro material, nós temos dois materiais diferentes que se comportam de formas diferentes e que podem se movimentar de formas diferentes no frio e no calor. Com isso, no encontro entre esses materiais, vai ter sempre uma fissurinha. Para evitar essas fissurinhas, você precisa de um profissional para que ele te oriente a forma correta de unir um material no outro. Ai, tem um trem numa outra. Ou você pode utilizar, sabe o quê? Perfil metálico. Perfil metálico também entra aqui. Então, quando a gente fala de teto, a gente vai ter inúmeros tipos de perfis metálicos, de inúmeros materiais diferentes. Perfis metálicos não, perfis de acabamento. De inúmeros materiais diferentes. E aí, as possibilidades são infinitas. Mas qual que é um outro momento em que você pode precisar desse roda-teto? Se por acaso você tem uma sala ou um ambiente que você quer uma iluminação ali diferente, mas não quer fazer um forro no ambiente todo, você pode fazer só uma sanca no cantinho com esse acabamento, para parecer que é um detalhe ali. Enfim, você pode usar da sua criatividade e fazer esse acabamento também no seu teto. Uma vez eu vi um conteúdo, eu não vou lembrar o nome da moça, mas é uma moça que estava reformando o quarto dela de visitas. E aí ela deitou assim na cama de visita e ficou olhando pro teto, pensando o que ela ia fazer naquele ambiente. E ela falou, gente, a maior parte do tempo, no quarto, a gente fica deitado. Por que então que o teto geralmente é tão sem graça, é só branco? Eu vou fazer uma coisa diferente nesse teto. E aí ela fez uma arte super linda no teto dela e deu um acabamento ali com perfil metálico. Ficou sensacional, ficou parecendo que era um teto de louça, assim, no quarto dela de visitas. E ficou tão bom que depois, quando ela foi fazer o quarto dela, ela repetiu a mesma técnica. Então, a gente pode sim usar e abusar da criatividade quando a gente está falando de perfis de transição, perfis de roda-teto, roda-meio. Então, não deixe seu ambiente ser um ambiente pacato como os outros. Abuse da criatividade. Eu vou fazer, quando eu mudar e for reformar o meu próximo banheiro, eu vou colocar todos os azulejinhos coloridinhos, um de cada cor. É o meu sonho. Porque quando eu era pequena, o meu avô construiu um banheiro assim, todo coloridinho, cada azulejinho de uma cor, com as peças sanitárias azuis. E era o meu banheiro favorito da minha vida, assim. E precisaram demolir a casa do meu avô, e quando demoliram eu chorei, porque eu nunca mais ia ver aquele banheiro. Então, quando eu tiver uma casa e puder reformar ela inteira, com certeza eu vou fazer o meu banheiro todo coloridinho. E os perfis metálicos vão ser os meus aliados, porque eu não quero nenhuma outra textura competindo com os meus azulejinhos coloridos. Então pensa aí se você tem alguma memória afetiva gostosa da infância para replicar na sua casa, porque vale a pena e vai te arrancar suspiros todas as vezes que você entrar naquele ambiente. Ainda na classificação aqui de perfis metálicos, nós temos também o famoso rodapé embutido ou rodapé recuado, que algumas pessoas veem por aí, não sabem como são feitos. E, gente, é tão simples de fazer. É muito simples. E também é feito com perfil metálico. Geralmente o perfil em formato de C. O profissional vai amassar a parede normal, passar o reboco, tudo que ele precisa. Depois ele vai recortar no chão, no encontro do piso com a parede. No encontro aqui do piso com a parede, ele vai vir recortando e vai embutir esse perfil em C. E depois ele vai vir dando um acabamento. Quando você olhar para essa parede, vai dar a sensação de que a parede está deslocada do piso. E aí é um acabamento super legal, porque você pode trabalhar alguma iluminação ali, principalmente se for um corredor, você pode colocar o seu rodapé embutido ao longo do seu corredor e trabalhar com uma iluminaçãozinha de chão ali bem gostosinha, que é aquela iluminação que você precisa só para você ir para o banheiro de noite, para você não ir no escuro e também sem acender uma luz na sua cara. Então, assim, tem muitos
muitas formas de utilizar isso a seu favor, não apenas por ser bonito. E eu acho que vale super a pena a pesquisa, vale super a pena aí esse estudo do ambiente para saber se ali é um bom lugar para colocar esse tipo de acabamento. Agora, vamos falar sobre pingadeira? Pingadeira também é um tipo de acabamento que a maioria das pessoas se esquece. Onde que a gente coloca pingadeira? Nos muros, nos peitoris de janela, nas quinas de escada, nas beiradas de varandas ou qualquer ambiente suspenso, né? Que dá para a área externa, quina de piscina. Todo lugar que tem a quina, lembra do perfil metálico para dar acabamento na quina. Esse perfil metálico para quina, ele é indicado para a parte de dentro da casa. Vai ter também algum modelo para a parte externa, mas é mais difícil de achar, tá? Por que é diferente? Porque dentro da casa, a gente só precisa acabar aquela quina. Fora da casa, a gente precisa dar caimento para a água e acabamento para aquela quina. Então, dentro de casa, eu vou ter uma pingadeira, um perfil de acabamento de quina assim. Ou assim, né? Alguns são em formato de L. Só para dar o acabamento. Fora de casa, eu preciso que esse acabamento, ele avance, recue e suba. Para fazer tipo uma pontinha assim para baixo mesmo, não necessariamente curvado. Ele pode ter na própria pedra aqui, vamos supor que essa aqui é uma pedra de acabamento, ele pode ter um recorte aqui por baixo, fazendo um dentinho mesmo por baixo da pedra, mas ele precisa ter o que nós chamamos de pingadeira. Por que isso é muito importante? Porque toda vez que a água cair, se você não tem uma pingadeira, né, se essa parte aqui ela não tiver mais alta que essa daqui, a água vai voltar e vai escorrer ali pela sua fachada, debaixo da sua parede, pela sua escada, pela sua janela. Sabe, a gente fala que é bigodinho chinês? Quando você vê uma janela assim e do lado dela duas marcas escuras assim? Isso é a falta de uma boa pingadeira. Às vezes tem, mas está instalado da forma incorreta. Porque se a água consegue encostar na parede para escorrer, ela vai deixar marcas. Então você precisa ter literalmente uma distância, um buraco ou uma diferença de altura para essa água não conseguir alcançar a superfície que está ali atrás dela, né? A gente fala que água não sobe, né, gente? A gravidade ajuda. Então se a sua pingadeira ela for levemente inclinada, ela já resolve. Então, por exemplo, peitoril de janela, você comprou a pedra e esqueceu de pedir para a marmoraria fazer o acabamento de pingadeira embaixo. Você vai pedir o pedreiro que for assentar para assentar ela levemente inclinada. Porque aí a água vai cair, vai bater e vai cair no chão direto. Ela não vai escorrer aqui para sua parede porque a água não sobe morro, né? Então, cuidado aí com esse acabamento de pintura, principalmente em fachadas. Toda a sua fachada precisa de pingadeira, toda. Pode ser uma pingadeira metálica, pode ser uma pingadeira de pedra, pode ser uma pingadeira de concreto, mas precisa desse acabamento. Muros, a gente chama de chapéu de muro, né? É necessário ter o chapéu de muro. E aí, mais uma vez, ele pode ser de vários tipos de materiais diferentes. O que eu mais gosto é o metálico, porque ele fica ali mais discreto e cumpre o papel dele. Mas existem inúmeros, existem até alguns que já são prontos, você só compra e assenta ali por cima do seu muro. Então não acho que pingadeira é só um detalhe, é um acabamento importantíssimo para garantir a durabilidade da sua obra. Por último, eu quero só pincelar sobre bancadas, porque a gente tem 2 vídeos super completos nesse canal, só sobre bancadas. Vídeos que a gente gravou com a Thaís, que é a deusa das rochas aqui do escritório. A Thaís sempre nos presta todas as consultorias necessárias em relação a rochas. Mas o que eu quero lembrar vocês é que o melhor material para a sua bancada, em quase 80% das vezes, fonte dos índices que eu estou dizendo aqui, vozes da minha cabeça, tá? Mas eu acredito que em torno de 80% das vezes, o melhor material para sua bancada vai ser sempre uma pedra. Independente se essa pedra é natural ou artificial, a pedra é sempre a melhor escolha. Então, eu queria tanto fazer uma bancada de porcelanato. Por que você quer fazer uma bancada de porcelanato? É por causa do custo? É por causa da cor? É por causa do brilho? É por causa do acabamento? É pelo quê? Porque para todas essas justificativas,
vai ter uma pedra que também te atende. Quando a gente fala de bancada, a gente está falando de uma superfície que vai naturalmente receber impactos. Recebe o impacto da panela pesada que você coloca, recebe o impacto da jarra de água pesada que você coloca, da carne ali que você tá batendo, das coisas que você tá fazendo em cima daquela bancada, né? Porque ninguém trabalha na bancada da cozinha de forma delicada. A gente sempre faz inúmeras coisas sem pensar na superfície de apoio que tá ali. Então, cuidado com a escolha de materiais na hora de fazer as suas bancadas. Porque elas precisam, além de ser só bonitas, elas precisam ser resistentes. E se você faz uma bancada de porcelanato e quebra a quininha dessa bancada, já era. Você precisa trocar a bancada inteira, porque o porcelanato não aceita emenda. Agora, a pedra você consegue recuperar, desde que a quebra não seja gigantesca, né? Uma lasca. Você consegue chamar a marmoraria e eles vão recuperar com resina ali aquele pedaço e sua pedra vai ficar novamente parecendo nova. Então, por inúmeros benefícios, né? A pedra não trinca se você colocar coisas muito quentes por cima, pedras naturais, tá? Se você escolher a pedra correta, ela também não vai manchar. Então, também, mais uma vez, pergunte ao seu marmorista, fale para ele em que ambiente você vai colocar e qual uso você vai dar, para ele te dizer todas as opções que você tem ali acessíveis à sua faixa de preço. Mas escolha, sempre que você puder, uma pedra para sua bancada, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E nesse vídeo aqui a gente está falando sobre qualidade e durabilidade, então eu não podia deixar de falar isso para vocês. Então, eu sei, dá para fazer bancada em vários outros materiais, dá, com certeza dá. Mas a bancada, a prova de resistência vai ser sempre a bancada de pedra. Mas eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado. E se inscreve aqui no canal, porque essa série tá muito boa. E esse é só o 5º vídeo dessa série. A gente vai ter mais. Então, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está pensando em reformar ou que já está com a reforma em andamento. Vai ser um prazer ajudar outras pessoas e dessa forma você me ajuda também. Então, conto com seu apoio. Muito obrigada, um beijo, tchau, com Deus!